Muito obrigado, Igor. Como eu falei ontem, enchi de expectativa ontem, pessoal, da sua fala, porque conhecendo você, sabia que viria muita riqueza aí na sua reflexão, né? Esse momento agora temos aí aberto para nós conversarmos com o Igor, né? Fazermos perguntas, aquelas que eu não soube responder, ele sabe, você pode colocar aqui, mas também comentários, né? Se alguém já quiser falar, estamos abertos, tá? Posso só abrir o microfone? Igor, expectativas correspondidas. Eu queria só pedir que você compartilhasse um pouquinho para a gente. Claro. De um modo mais ilustrativo e prático. A sua igreja, por exemplo, como que ela tem a intencionalidade dela de modo mais prático voltada para a cidade, em ações? Ok. Apenas pontuar alguma coisa apenas. Ótimo, excelente pergunta. Vou te dar um exemplo do cenário, por exemplo, de pandemia que nós temos agora. O que nós fizemos? Nós criamos uma diaconia especial de quarentena. Essa diaconia, o que nós fizemos? Formamos um conselho dentro dessa diaconia, com profissionais da saúde da igreja, assistentes sociais, a gente trouxe para dentro também psicólogos voluntários, gente da área de gestão. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente mapeou as competências que estavam presentes na igreja. E a gente fez uma captação de recursos humanos voluntários, montamos uma diaconia especial para atender comunidades carentes, principalmente, e foi uma coisa interessante, porque a gente não fez assim, vamos adotar uma comunidade, não, a gente fez assim, nós vamos atender em anéis, começando pelos membros carentes da igreja, e esses membros carentes vão nos levar a pessoas carentes ligadas a elas, sejam parentes, vizinhos, amigos. Então foi uma coisa orgânica, em forma de anel, sabe? De dentro para fora. Então a gente acabou impactando as necessidades concretas de irmãos da igreja. Inclusive nós criamos um sistema de empregabilidade. Então tem pessoas da área de RH que sempre estão criando pontes entre as pessoas desempregadas desse círculo de atendimento, né, com as vagas de emprego que vão surgindo. Então a gente criou anéis de atendimento. E foi bem interessante, porque no primeiro momento a gente pensou assim, caramba, a demanda é gigantesca na nossa cidade, a gente tem tanto desafio, mas a gente pensou assim, mas faz muito sentido a gente encorajar, ajudar os membros, e os membros se sensibilizarem com suas comunidades, e essas pessoas, a gente ia trabalhando de forma orgânica a partir da igreja, e foi isso que aconteceu. E a gente foi chegando em famílias refugiadas, a gente foi chegando em vizinhos de comunidades pobres, e aí a gente foi alcançando outras pessoas. E é legal porque foi um atendimento bem integral, a gente tinha um atendimento pastoral, da psicologia, uma coisa legal, famílias que a gente identificou que foram afetadas com a Covid. E aí a equipe médica tem todo um trabalho de triagem, então eles atendem essas famílias, ligam, fazem uma teleconsulta e começam a acompanhar essas famílias afetadas por Covid, né? Então, até encaminhamento para médicos, assim, para hospitais, a gente fez. Mas a gente, por exemplo, fez muito trabalho de psicologia voluntária, a gente começou a ter problemas sérios, assim, na área de saúde mental, então voluntários da psicologia ajudaram. Quando tinha que ter um encaminhamento para um psiquiatra, a gente cobria os custos, por exemplo, com psiquiatras, e a gente tem um sistema de triagem com assistentes sociais, né, que fazem esse trabalho de triagem para a gente, assim, acompanhar se a família está desempregada, então precisa realmente comprar um medicamento, então a gente comprava o medicamento, encaminhava para o psiquiatra, e a gente criou um fundo, a gente chamou esse fundo Esperança de Assistência, né? Então, Esperança porque é o nome da nossa igreja. E aí a gente criou um fundo mesmo, a gente tem um fundo, a gente faz uma campanha contínua para captar recursos para esse fundo, e a gente tem um trabalho de transparência no uso desse recurso, então o tempo inteiro tem um relatório financeiro sendo apresentado, e a igreja vai atuando. Uma coisa legal, por exemplo, entrega de cestas básicas, a gente não entrega mais cestas básicas, assim, no sentido de receber doação de cestas e estocar na igreja. O que a gente fez? A gente criou um sistema de vouchers. Então, a gente tem um sistema de vouchers que a gente detecta a família carente, a gente entrega um voucher, que é uma parceria que a gente fez com alguns mercados da cidade. Então, a pessoa vai com esse voucher e compra carne, legumes, verduras, etc. Um voucher no valor específico, tem 3 vouchers, cada um com valor específico. A gente faz uma análise social e fala, entendi, então essa família precisa do voucher 3, voucher 2. Então, hoje tem todo um sistema de atendimento. A gente tem, inclusive, um manual, né, que a gente sistematizou de protocolo desse atendimento. Então, essa é um exemplo de uma das iniciativas que nós temos. Agora, a gente tem outras iniciativas que acabam acontecendo nessa ONG que nós fundamos.
né, que aí é mais no campo do voluntariado mesmo. Então, vou te dar um exemplo, Brumadinho, vocês acompanharam aí o caso de Brumadinho. A nossa igreja, por meio da nossa ONG, foi a organização que mais captou voluntários para Brumadinho no Brasil. Nós captamos por volta de 5 mil voluntários, médicos, assistentes sociais, enfermeiros do Brasil inteiro, que vieram, inclusive, para aqui, para Brumadinho, para atender as vítimas, não necessariamente, claro, as vítimas indiretas, né, que são os parentes que perderam entes queridos no acidente. Então, nós ficamos aí por volta de quase um mês e meio, né, trabalhando direto com essas famílias e atendendo e visitando. Então a igreja tem hoje um sistema que a gente terceiriza, porque como a gente tem uma organização, né, não é a igreja em si, porque a gente entende que essa dinâmica da igreja de cuidado pastoral, discipulado, etc., tem que ser preservado. Então, o que a gente fez? Tem gente lá dentro da igreja com competência, abrimos uma organização social. E essa organização social tem uma gestão própria, diretores próprios, e a diretoria, é estatutário isso, tem que ser membros da igreja que compõe, mas ela é independente. Então, o pastor, por exemplo, meu papel com essa organização é mais de pastorear a liderança, de cuidar deles, do que me envolver diretamente com gestão organizacional, né? Mas é uma forma também de servir a cidade. Estou dando alguns exemplos, tá, reverendo José Roberto, mas eu poderia dar outros, mas eu acho que esses aí que ilustram bem a forma que a gente tem de servir a comunidade, né? Totalmente eficiente, espetacular. Exatamente. E antes do Igor falar de Brumadinho, eu ia pedir para ele contar, porque, embora ele tenha falado da ONG, né, dos voluntários, eu via o Igor lá, né, como pastor, lá atuando juntos, e a igreja, né? Exatamente. Então, assim, eu fiquei lá quase todos os dias visitando, eu ia nos velórios. Então, chegavam os corpos, que eles iam identificando com os helicópteros, aquela coisa horrorosa, que a cidade ficou uma coisa horrorosa, um clima muito pesado. Então, chegando os corpos, eu ia nos velórios. Eu fui o único pastor que entrou no IML, onde identificava um segmento dos corpos. Porque um membro da nossa igreja era assistente social dentro do IML. Então, eu consegui entrar dentro do IML e montar uma equipe de psicólogos voluntários que recebiam as famílias que identificavam os segmentos dos corpos, né? Então, os voluntários ficavam ali acolhendo as famílias que chegavam ali, imagina, o desespero, e estavam ali os voluntários atendendo dentro do IML. Gente, assim, a Vale não conseguia colocar gente lá dentro. Nós conseguimos colocar como igreja pessoas dentro do IML. Né? Então, é um testemunho, né? Muito interessante, assim, para a cidade. Igor, sim, pois não? Quem está perguntando? É Suzane, meu nome. Oi, Suzane. Muito prazer e muito obrigada pela sua exposição, eu adorei. Que bom. E a sua exposição me levou a uma coisa assim, eu vou te falar o que eu senti, tá? Tá bom. São muitos mundos dentro do mesmo mundo. É verdade. Então, não é? E só, né? Dentro de muitas cidades, dentro da cidade é um só Jesus, né? É isso. Então, eu queria te fazer uma pergunta sobre... o contexto da cidade, ela envolve muita coisa sociologicamente, historicamente, né, antropologicamente, mas eu tenho uma curiosidade, porque eu acho que tem um tema dentro da cidade, que é a habitação. Né? Interessante. Você falou sobre vários públicos aí, né, gostei muito, você falou sobre o público dos que migram, né, os refugiados, você falou outra coisa... Eu até anotei aqui no chat, pus assim, perfeito, o protagonismo do cristão em prol dos mais vulneráveis. Né? A gente se compara, quieta. E tem uma questão conceitual, que as pessoas acham mais vulnerável aquelas que estão inferiorizadas economicamente, socialmente. Não é só isso. Ser mais vulnerável tem outros itens e outras. Eu posso estar morando numa super casa e mesmo assim eu sou vulnerável em vários outros temas que não é especificamente o econômico, né? O financeiro. Então, a habitação, eu só estou te perguntando, porque eu acho um tema muito interessante. Antes de aqui entrar na igreja de Moema, eu morava em Florianópolis, e lá era a igreja luterana, né? Eles têm um projeto de pintar, né? De reformar as casas de grupos de pessoas vulneráveis. E isso também, eu trabalhei com imigração há muito tempo, um dos grandes problemas dos imigrantes que chegam é não conseguir alugar casa, porque nós não conseguimos, quanto mais uma pessoa estrangeira que não tem renda para provar, né? Então, a igreja aí tem alguma coisa na área da habitação? Vocês têm? Então, olha, nós não temos,
apesar de que eu acho que esse é um tema fundamental, mas eu conheço algumas iniciativas que trabalham com habitação. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, existe um projeto aqui, ainda existe, é um projeto que chama Inconformados, é um projeto de um pastor amigo meu, que era da Batista da Lagoinha, ele hoje está na igreja de um outro amigo meu, mas é um trabalho que eles faziam aqui no aglomerado Pedreira Prado Lopes, que é um aglomerado que é a nossa maior cracolândia aqui em Belo Horizonte, e ela fica em frente à igreja Batista da Lagoinha, só que do outro lado da avenida, né? E aí eles fizeram um trabalho de reforma das casas do aglomerado. E assim, de pintura, o aglomerado ficou bonito, todo colorido, né? E um trabalho de adequação. Mas tem uma outra instituição aqui no Brasil que não é cristã, mas que tem muitos cristãos envolvidos. Eu não me lembro agora o nome exatamente, mas era um trabalho bem interessante de estudantes de engenharia, de fazer casas sustentáveis em comunidades vulneráveis, em casas bem melhores, em condições melhores, né? E agora, com relação aos refugiados, em Contagem, aqui na região metropolitana de BH, eu tenho um amigo, o Kaká, ele inclusive foi candidato a prefeito aqui de Contagem nas últimas eleições, e ele é um jogador de basquete, tem uma história muito interessante, foi meu aluno de teologia, muitos anos atrás, eu tenho cara de novo, mas sou quarentão, tá, gente? Então, assim, aí eu me lembro que o Kaká, ele fez um projeto muito legal. O que ele fez? Ele conseguiu a parceria com um empresário, e esse empresário tinha um hotel desativado, o hotel dele faliu, mas só tinha um prédio. O que ele fez? Ele transformou o hotel num centro de refugiados. Então, ele hospedava no hotel, nos quartos desse hotel desativado, refugiados haitianos. E trabalhando com empregabilidade desses haitianos na rede de supermercado lá de Contagem, o supermercado BH, que é muito conhecido aqui, né? E aí ele foi empregando esses refugiados haitianos e hospedavam eles nesse hotel. E tinha um programa de rotatividade, assim, né? Deles conseguir documentação, melhor salarial, assistente social fazia uma interface e alugava uma casa fora do hotel. O hotel era meio uma casa de passagem temporária, né? Sabe, porque assim, eu vejo a casa como um lugar de acolhida, e outra coisa, me refere muito a Jesus, né? Da rocha firme, né? Totalmente, não uma casa sobre areia. Então, lógico, não é só construir casa, mas quem sabe essa questão do habitar dentro das grandes cidades, eu acho que é um tema amplo, né? Muito amplo, isso. Muito amplo. Suzane, muito obrigado, que contribuição legal. Inclusive, sobre vulnerabilidade, você falou disso, isso é um tema que eu trabalhei 6 anos em comunidades pobres aqui em BH como pedagogo, né? Eu fui coordenador de um projeto de alfabetização, e foi uma experiência riquíssima que eu tive, né, nessa época. E eu me lembro que nas minhas palestras que eu dava sobre vulnerabilidade, eu tive muita dificuldade de criar uma definição. E o que me ajudou a definir foi quando eu tive contato com o conceito de pobreza multidimensional, que é um conceito que INEP usa hoje no Brasil para tratar a pobreza como um fenômeno complexo. Então, tipo assim, não dá para você dizer assim, pobre aqui não tem dinheiro. Não, às vezes a pobreza... Tem famílias que têm uma renda baixa, mas elas conseguem ter uma riqueza moral e cultural, às vezes, grande, suficiente para ter uma vida estável, relativamente segura. Né? Acesso a saneamento básico, sabe fazer... E tem famílias que às vezes têm uma renda até relativamente, vamos dizer assim, melhor do que essa que eu mencionei antes, mas, por exemplo, tem hábitos de consumo que impede essa família, por exemplo, de dar uma educação melhor para um filho, comprar um livro, por exemplo. Né? Perfeito. Então, a pobreza é complexa. Tem a ver até com a economia doméstica, né? Vamos Tudo dizer assim, né? Tudo a ver. Formar na economia doméstica. Exatamente. Muito obrigada, viu, De Igor? nada. Gostei eu bastante. Agradeço pela sua Muito obrigada. Bom, tá? Valeu. Temos mais alguém que gostaria de perguntar, comentar? Eu queria, já enquanto os irmãos pensam, queria comentar, né, que marcou bastante, Igor, na sua fala, a sua colocação sobre a criação de jardins de esperança, né, na cidade. Como nós, eu acho que essa dimensão ela é mais palpável para a gente do que, de fato, esse triunfalismo de querer mudar o mundo, né, mudar a cidade. Exatamente. A gente vai gerar uma esperança de que nós vamos mudar a cidade, ela é muito top, muito longe, na verdade. Não é possível. E nem Jesus propôs isso, né? Nem Jesus, ali na sua dimensão, até mesmo de curar, de manifestar o poder, o reino, ele curou todos os coxos que estavam, por exemplo, no tanque de Betesda. Ele, a um ele manifestou, né? E como ontem nós falamos um pouco disso, né? São tantas questões de problemas, situações difíceis, né, caóticas, né, que diferem desse shalom de Deus,
que está à nossa volta na cidade, que a gente acaba, por sobrevivência, criando uma série de filtros de indiferença, né? É Nós verdade. estávamos falando disso. É verdade. Mas às vezes a gente cria um filtro tão para proteger a gente tanto que nos fechamos demais aquilo que nós podemos fazer e agir, né? E eu acho que ter essa percepção de que nós podemos proporcionar jardins de esperança, né? Por exemplo, cada igreja poder ser, a igreja de Moema poder oferecer esse jardim, essa sinalização do reino, né? Esse acolhimento. Total. Marcelo, eu me lembrei, inclusive, de um conceito que eu acho que é importante mencionar. Tem um autor, chama James Davison Hunter, a gente não tem livros dele em português, tem um livro dele que se chama como é que é? To Change the World, para mudar o mundo. E na verdade, o título é um título provocativo, ele justamente critica projetos ou expectativas de mudanças globais, mudar o mundo, essa coisa meio, né, apaixonada que as pessoas, romântica, né, sobre mudança do mundo, que as pessoas às vezes têm, e que acaba não ajudando. E aí ele faz uma crítica ao triunfalismo, por exemplo, de alguns segmentos evangélicos com relação a mudanças muito estruturais, de cima para baixo, e aí ele traz um conceito interessantíssimo, que ele fala, cara, se por um lado tem igrejas que são totalmente diferentes em relação à cidade e ao mundo, tem igrejas que são triunfalistas, que são até utópicas. E aí ele vai e fala o seguinte, ele propõe um caminho alternativo, achei sensacional, ele chama de presença fiel, é o termo que ele usa, né? Faithful presence, né? E aí ele vai e traz a noção de que cristãos devem ter uma presença fiel. O que é isso? É o que a igreja sempre foi. Se você pensa, por exemplo, na igreja primitiva, e o impacto que o cristianismo causou no Ocidente, não foi um impacto causado, por exemplo, a partir das forças políticas. Foi um impacto causado por iniciativas extremamente capilares. A gente fala bottom-up, né, de baixo para cima. Então, são iniciativas assim, por exemplo, abre uma creche, abre uma universidade, né, e às vezes é uma iniciativa assim na comunidade, acolhe as crianças órfãs. Então, quando você olha para a história do cristianismo, a presença cristã, ela é muito orgânica, ela é muito capilar, né? Então, é por isso que eu acho que tem uma falha muito grande quando a gente cola a caridade cristã e o modo cristão de cuidar dos vulneráveis com projetos ideológicos, entendeu? Por isso que tem um problema nisso. E tem um problema também, porque às vezes o cristão olha para um cristão mais sensível a essas questões e fala assim, isso é muito de esquerda. Não tem nada de esquerda aqui, isso aqui é cristianismo. Cristianismo raiz. Cristianismo raiz é o quê? É o testemunho público do evangelho, é a pregação de Cristo para as pessoas e a compaixão, que é uma compaixão natural para o cristão. Né? Se você lê Justiça Generosa, do Keller, você vê nitidamente que tem uma diferença enorme entre pessoas que têm, por exemplo, sensibilidades sociais baseadas em mera ideologia política e o cristão, que para ele o serviço de compaixão é natural, brota de um coração regenerado e cheio de Cristo. Né? E aí tem essas sensibilidades com relação a esses desafios que a cidade oferece. Então a gente precisa ter presença fiel do cristão onde ela está, sem nenhuma pretensão de fazer grandes transformações ou coisas dessa natureza. O Igor, sim, claro. Eu acho que é interessante essa sua fala, porque, na verdade, nós vivemos um momento onde qualquer fala ou qualquer ação de um lado para o outro sempre é mal interpretada. Sempre. Então, nós estamos vivendo um momento, antigamente não era assim, falei até domingo de manhã na igreja, eu sou de um tempo que a gente se convertia, a gente trabalhava com pobre, e necessariamente ninguém ia rotular a gente de comunista. Era algo inevitável, era algo tranquilo. A igreja abria creche, a igreja ia trabalhar no bairro pobre. Exatamente. Enfim, e necessariamente ninguém estigmatizava você. Exatamente. Eu acho que hoje, se você prega um sermão dessa natureza, você já é esquerda. Exatamente. Você tem alguma ação nesse sentido. Então, a gente está vivendo um momento de muitas rotulações. Muitas rotulações. E é difícil, né? A gente, como diz lá o Rubem Alves, é um cão amordaçado. A gente muitas vezes quer pregar um negócio, mas não consegue pregar. Porque a gente tem medo, ele fala dos pastores, medo de perder emprego. Exatamente. No sentido de que é complicado. É complicado. Então, enfim, mas eu acho que por isso que a gente precisa ter um trabalho feito internamente na comunidade, para que essa visão ela não seja apenas de um grupinho. Exatamente. Mas que ela seja partilhada. Exatamente.
Exatamente. Igor, Obrigado. primeiramente eu gostaria de agradecer Paranhos. muito a sua apresentação, foi sensacional. Muito obrigado. E, pessoalmente, assim, nos dá uma grande esperança, porque aquilo que você falou que a sua igreja fez, né? Quando for a Belo Horizonte, eu vou querer conhecer a tua igreja. Vai ser um prazer recebê-lo aqui, meu irmão. Nos dá muita esperança, porque nós temos na nossa igreja pessoas com essa competência para fazer inúmeros trabalhos, inúmeros trabalhos. E a gente percebe que esse trabalho é possível desde que se tenha vontade, tenha alguma direção, né? Eu tenho a impressão que a gente vai conversar muito ainda, viu, Marcelo? Olha, vamos que vamos, vamos que vamos. Eu acho que a gente vai conversar muito, Marcelo, o presidente, o diretor-presidente da nossa organização, que é o Davidson, ele é um menino assim, ele é um administrador, um cara genial. Ele está morando em Jundiaí, porque ele tem uma empresa, a empresa de família dele, ele tem uma empresa familiar da área de transportes. Então, ele abriu uma filial da empresa do pai da família lá em Jundiaí, ele está implantando agora. Ele está, inclusive, numa igreja presbiteriana lá, e ele é membro da nossa igreja e está lá porque está com a família lá, né? Se ele está numa igreja presbiteriana, deve estar na igreja com o meu cunhado. Deve ser mesmo. Deve ser. Quem é o seu cunhado? Chama Fernando Freitas. Não sei, vou perguntar para ele, pode ser. Pode ser. Ele dá aula na escola dominical, mas enfim. Legal. Mundo pequeno, Mundo pequeno, hein? E ele está morando lá. Então, se você também, Marcelo, quiser criar uma ponte, entendeu? A gente aciona isso facilmente. Ele tem o maior prazer. Excelente ideia. De Quem sabe ele possa vir aí no momento adequado, vir falar um pouco da criação lá, né? Da experiência, ou até mesmo linkar, já que essas tarefas de levantar voluntários, né? Exato. Quem sabe ramificar para São Paulo. Ele é muito bom nisso, cara. Captação de voluntários. Puxa. Ele tem Aí, Paranhos, temos trabalho pela frente. Eu acho que tem muita coisa pela frente aí, viu? Ô, Paranhos, tem um amigo meu, o Marcelo, aí do CAD, o Marcelo, ele fala assim, o bom disso é que de tédio a gente não morre. Verdade. Mas parabéns aí, Deus abençoe seu trabalho. Obrigado. Aí, viu? Mas, ô Igor, só para uma palavra de esperança, é que nesse grupo nosso de 13, 14, 15 pessoas, está me ouvindo? Estou ouvindo. A gente já tem um grupo muito, muito bom. Que bom. Isso é muito bom, isso é muito bom. É bom a gente ter uma equipe assim, é muito encorajador, tenho certeza. Muito bem. Nós estamos gravando também toda a conferência, a gente vai subir também online. Ótimo. Para outros que não puderam estar participando aqui ao vivo, tenham acesso também, né? Muito bem, queridos. Mais alguém? Se não, nós podemos encerrar por hoje. Mais uma vez agradecemos o Igor. Foi um prazer. Muito obrigado, irmãos. Obrigado pela acolhida. Foi uma satisfação enorme mesmo, de verdade. Sempre termino as conversas com o Igor falando, puxa, eu queria ter mais tempo. Vamos conversar mais, vamos falar mais. É um prazer, Igor. Você é um cara muito, muito especial, viu? Abençoa muito meu coração. É muito bom te ter como amigo. E aqui a amizade estendida a toda a igreja também, né? Podemos caminhar juntos nesse reino. Tá bom?